A gente começa o ano pelo meu Rio de Janeiro. Jorge Felipe do DEM tomou posse de seu 8º mandato como vereador da cidade do Rio de Janeiro na última sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021. E no final de 2020, como eu estava apresentando, como presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Jorge Felipe viveu uma situação inusitada, com a prisão e o afastamento do então prefeito Marcelo Crivella do Partido Republicanos. Ele assumiu interinamente o cargo até que o prefeito eleito Eduardo Paes, do seu mesmo partido, o DEM, tomasse posse também no dia 1º. Isso porque, como eu falei aqui nos programas do final do ano, o vice-prefeito eleito na chapa de Crivella, Fernando McDowell, morreu em 2018, vítima de um infarto. Aliás, agora o Carlo Caiado, que também é do DEM, assim como o Jorge Felipe e o Eduardo Paes, foi eleito o novo presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, ele que tem 39 anos e é o mais novo a ocupar o posto. O Jorge Felipe está sendo muito bem-vindo aqui ao Papo Antagonista, já está na linha comigo. Seja bem-vindo, vereador, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Tudo bem? Tudo bem, Felipe. É um prazer muito grande estar aqui junto com vocês e os ouvintes desse conceituado antagonista para dizer que nós estamos à inteira disposição de vocês, viu? Para qualquer esclarecimento que, porventura, seja necessário. Maravilha, vereador. Eu começo pedindo ao senhor um balanço, porque, obviamente, já havia denúncias envolvendo o então prefeito Marcelo Crivella, mas não deixa de ser surpreendente para uma pessoa como o senhor ter de assumir o cargo de prefeito lá no finalzinho do mandato do Crivella. Então, qual é o balanço que o senhor faz dessa gestão que o pessoal chama de mandato tampão entre a prisão e o afastamento do Crivella e a posse do Eduardo Paes? Quer dizer, a que dados o senhor teve acesso, que decisões o senhor teve de tomar, inclusive essas relativas a esse momento de comoção mundial em torno da pandemia e que incluíram, evidentemente, aquelas medidas no Réveillon. Qual é o balanço dessa gestão? Pois é, Felipe. Na verdade, nós encontramos a prefeitura num verdadeiro caos, não é? Em plena pandemia, a crise se aumentando, o número de infectados aumentando, o número de mortos aumentando. E a realidade da prefeitura é que não tinha recurso para fazer face às despesas necessárias. Por exemplo, não tinha dinheiro para alimentação nos hospitais, para o serviço de limpeza, vigilância, para a compra de medicamentos, para hemodiálise, para a saúde mental. Enfim, uma catástrofe. Claro, eu aprendi uma coisa na vida. Quando o homem não pode fazer o que quer, deve fazer o que pode. E como presidente da Câmara de Vereadores, eu tinha conhecimento de economias que a instituição tinha conseguido fazer no último ano. E, habitualmente, no final do ano, a gente repassa esse recurso para o Poder Executivo. Incontinente, procurei os integrantes da mesa diretora e a presidente que me substituiu, a vereadora Tânia Bastos, esclarecia a gravidade do momento que vivia a prefeitura e pedi que cedessem 50 milhões para que pudéssemos atender a essas necessidades prementes. E eles tiveram a sensibilidade necessária e com o acatamento desta decisão pelos demais vereadores, que foi muito importante, conseguimos fazer face a essas despesas e permitir que os hospitais continuassem a funcionar. Aliado a isso, procurei também o governador do estado e o governador Cláudio Castro, de imediato, se prontificou em repassar recursos para a prefeitura e repassou 66 milhões, mas, dada a burocracia do sistema bancário, esse dinheiro terminou não entrando na conta no período em que eu estava exercendo interinamente o cargo de prefeito, mas ficou para a administração seguinte. E, junto com todas essas questões, ainda tinha o Réveillon, que todos nós sabemos a importância do Réveillon na cidade do Rio de Janeiro e o que isso representa para a população. Não há um velho costume de se acorrer à orla da cidade, notadamente Copacabana,
onde se reúne em torno acima de 2 milhões de pessoas. Claro que, diante da pandemia, eu reuni os órgãos da prefeitura, conversei com o governador, pedindo o apoio da Polícia Militar para fazer o bloqueio a partir das 20 horas. Fizemos um apelo à população, esclarecendo a gravidade do momento e que a prefeitura não teria condições para fazer o enfrentamento da crise que adviria se nós tivéssemos um Réveillon habitual com mais de 2 milhões de pessoas só em Copacabana, fora o resto da orla, que é tão extensa, né, da cidade do Rio de Janeiro. E, graças a isso, nós tivemos a compreensão da população, bloqueamos os acessos de outras cidades à cidade do Rio de Janeiro e, felizmente, foi um sucesso essa iniciativa, sem maior radicalismo, nós conseguimos passar para a população e ela foi solidária conosco e nós tivemos um Réveillon tranquilo, sem pessoas na orla e que certamente contribuirá para impedir a propagação do vírus do Covid-19 aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas qual foi a voz mais ruidosa de reclamação em relação a essa decisão sobre o Réveillon de Copacabana? Houve grupos insatisfeitos com isso, pessoas que tinham negócios no Réveillon, inclusive, que pretendiam lucrar com a festa. Como é que foi? Você sabe que o Réveillon ele exerce uma atividade econômica muito forte na cidade, né? Muitos eventos estavam programados com convites já vendidos e nós, infelizmente, tivemos que proibir e inibir esse tipo de evento na cidade do Rio de Janeiro. Né? Teve, inclusive, os ambulantes, né, que foram compreensivos, os ambulantes que trabalham na areia, que normalmente têm as suas barraquinhas, colocam mesas e cadeiras, nós fizemos um apelo para que eles não trabalhassem no último dia, para que não estimulasse a ida da população à praia. Os quiosques da orla, estabelecemos que vedação de cercadinho, como aconteceu no ano passado, e eles poderiam exercer a atividade deles, como o ambulante também poderia exercer, mas sem cercadinhos, de forma a não estimular que as pessoas fossem para a orla, notadamente Copacabana. Né? E, graças a Deus, as coisas deram certo e esse Réveillon foi com a praia completamente vazia, como todo atestado. Aliás, temos que agradecer a Deus, né, que contribuiu muito. Né? Tivemos a chuva exatamente na hora em que há aquele estímulo da ida das pessoas. Mas todos compreenderam, não teve radicalismo. Aqueles que transportam pessoas de outros estados, de outras cidades para o Rio, não ingressaram em juízo, alegando o cerceamento do direito de ir e vir. Todos compreenderam o momento que exigia sacrifício para que essa pandemia não se propague mais do que já está. Agora, vereador, o prefeito já empossado, Eduardo Paes, do seu partido, diz que não há dinheiro para pagar o 13º salário dos servidores. O senhor estava justamente comentando a situação financeira que o senhor próprio conferiu ao assumir o cargo temporariamente de prefeito. Como é que fica essa situação? Qual é a sua perspectiva para que haja uma solução? Na verdade, se você for verificar o fluxo de caixa hoje, não tem o dinheiro suficiente para pagar o salário no mês de dezembro. Mas, como eu assegurei e demonstrei documentalmente, existem fontes vinculadas, né, contas carimbadas, que é permitido pela lei se utilizar esse recurso para efeito de pagamento de servidor. E esses recursos que estão no caixa, acrescido do ISS, que será pago até o dia 6 de janeiro, correspondente à competência de dezembro, somados, é o bastante suficiente para pagar a folha de pagamento dos servidores da cidade do Rio de Janeiro, seja ele ativo, inativo, pensionista ou terceirizado. Agora, vereador, voltando um pouco à gestão do Marcelo Crivella, durante a qual o senhor era presidente da Câmara dos Vereadores. O então prefeito acabou preso há 9 dias do término do seu mandato, foi acusado
de praticamente comandar ali um QG da propina, um QG da corrupção instalado na própria Prefeitura do Rio de Janeiro. E ele foi alvo durante a sua gestão, me lembro, a gente noticiou aqui no programa, no site, na revista, de pedidos de impeachment. E houve sempre aquela negociação e esses pedidos acabaram não avançando. Esses pedidos, até para o senhor esclarecer para quem não é do Rio, eles não tinham a ver diretamente com o caso que levou o Marcelo Crivella à prisão. E por que eles não foram adiante antes de que se chegasse a essa medida drástica? Bem, na verdade, nós tivemos, ao longo desses 4 anos do governo Crivella, 8 pedidos de impeachment. Desses 8 pedidos, 3 eu determinei que fosse arquivo em juízo de admissibilidade, porque não existia amparo nem fatos que fossem suficientes para que a Câmara procedesse à sua instauração. Os outros 5, eu determinei que fosse ao plenário, porque eu entendia de que ali tinha argumento bastante suficiente para convencer os vereadores da possibilidade de uma análise mais detalhada do investigação. E no ano passado, em 2019, o impeachment, inclusive, foi instaurado e ele teve prosseguimento com comissão processante, se passaram 2 meses de investigação, 3 meses de investigação, e a comissão processante entendeu de que o prefeito não tinha responsabilidade pelos atos que foram praticados, embora ilegais, mas não tinha responsabilidade do prefeito porque ele não tinha dado a autorização para que houvesse a contratação daquelas empresas de publicidade. Então, nesse sentido, se concluiu para que os servidores que autorizaram aquela contratação respondesse, naturalmente, mas isentou o Crivella da responsabilidade. Os outros 4 pedidos de impeachment, 2 foram direto para o arquivo e os outros 2 já era aqui, faltando 2 meses para a eleição, e essa foi a grande argumentação entre os vereadores, porque faltando 2 meses para o término de mandato, qualquer investigação, respeitado o princípio do processo legal e o amplo direito de defesa, nós não teríamos tempo suficiente para a conclusão do impeachment, inclusive neste exercício, neste mandato. Então, essa foi a grande razão para que os 2 últimos pedidos de impeachment que eu deliberei que fosse submetido ao plenário tivessem sido rejeitados pelo colegiado. Agora, vereador, como eu citei, o Carlos Caiado foi eleito presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, seu sucessor, evidentemente, nesse cargo. E nessa eleição, que foi realizada logo após a posse dos novos vereadores, na última sexta-feira, foi uma chapa única, o senhor me corrija se estiver errado, que concorreu e foi eleito por 44 votos a 7. Esses 7 são todos do PSOL, né, parlamentares, vereadores, que se abstiveram nessa eleição. Como eu falei, o Carlos Caiado é do DEM, o senhor é do DEM, o Eduardo Paes, prefeito que tomou posse, é do DEM também. Essa votação e esses correligionários aí em cargos de poder, isso indica que o Eduardo Paes vai ter uma Câmara dos Vereadores mais favorável, com maior apoio do que teve o Crivella na sua gestão? Na gestão passada do Eduardo, ele era do MDB e o MDB tinha 10 vereadores. Agora o DEM elegeu 7 vereadores no colegiado de 51, que vai demandar do prefeito uma articulação muito forte junto aos vereadores para que ele tenha efetivamente uma maioria que permita aprovar as medidas emergenciais que ele está já expondo ao conhecimento da população. O vereador Carlos Caiado foi apoiado por todos nós. É preciso que esclareça que os 7 votos que se abstiveram, eles não eram contra o Caiado, eles apenas preferiram não endossar aquela chapa que for apresentado. Eles poderiam ter apresentado chapa, mas eles preferiram não fazê-lo.
Então, foi uma decisão da maioria absolutíssima do colegiado. Eu tenho certeza de que Caiado está preparado e qualificado para o exercício da presidência da Câmara. Ele ocupou todas as mesas diretoras em que eu presidi 6 mesas diretoras, ele integrou o colegiado em todas, fosse como segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Então, ele tem conhecimento pleno de como é o funcionamento da máquina da instituição e tem sabedoria suficiente para conduzir com responsabilidade essa missão que lhe foi delegada. Claro, preservando, acima de tudo, a autonomia do parlamento, os poderes devem ser harmônicos, mas absolutamente independentes, e ele assumiu esse compromisso publicamente, inclusive no seu discurso de posse. Então, eu vejo com muita esperança que ele tenha um desempenho à altura do cargo. Certo, vereador. Para concluir aqui a nossa entrevista, eu não posso deixar de tocar nesse assunto que muito atrai a minha atenção e gera muita preocupação. Principalmente depois que a família Bolsonaro ganhou uma proeminência política, surgiram várias investigações, tanto jornalísticas quanto do Ministério Público, sobre o uso de funcionários fantasmas. Inclusive, nós mostramos, a BBC fez uma reportagem sobre o começo da carreira lá do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que tiveram cargos em Brasília enquanto faziam faculdade no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro é denunciado pelo MP do Rio por peculato no esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. No âmbito municipal, que o senhor tem maior presença, tem uma investigação sobre o Carlos Bolsonaro, que no final do ano passado estava para ser concluída. Nós estamos aí monitorando, esperando a conclusão dessa investigação. Então, em todas as casas legislativas, na esfera municipal, estadual, federal, existem essas acusações de uso de funcionários fantasma, quer dizer, assessores que estão lá emprestando nome, mas não estão efetivamente trabalhando. Com toda a sua experiência de vereador no 8º mandato e de quem presidiu a Câmara dos Vereadores do Rio, quer dizer, não há maneiras de casas legislativas terem obstáculos para esse tipo de prática que muita gente diz que é comum, mais comum até do que aparece nas acusações. Quer dizer, é só uma folha de ponto, não tem câmera para conferir, não há uma prestação de contas mais rigorosa que impeça mesmo a prática. Eu vejo com muita preocupação isso, porque parece uma prática mais comum do que a gente gostaria e, no fundo, é desvio de dinheiro público, muitas vezes sendo lavado, quer dizer, ainda acarretando em outros crimes. E é o dinheiro dos pagadores de impostos. Então, como é que o senhor vê isso e vê maneiras, se vê, de coibir essa prática por meio da própria Casa Legislativa, da própria Câmara Municipal, no caso? Felipe, deixa eu te esclarecer de que o exercício do mandato do vereador demanda que ele tenha assessores para representá-los junto à população. E o exercício do mandato de qualquer parlamentar, seja a nível federal, na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais, as assessorias, via de regra, elas são assessorias políticas, pessoas qualificadas para o exercício do mandato do vereador, comprometida com segmentos populares, comprometida com a ação do próprio vereador, e isso permite de que essas pessoas exerçam essa atividade regionalizada fora dos limites da instituição. Então, muitas vezes, isso pode dar ensejo a que se tenha funcionário fantasma, é possível e é provável que isso ocorra. Mas, se a gente cerceia essa capacidade do parlamentar ter esse tipo de assessoramento junto à população, você cerceia o mandato dos vereadores. Então, quando eu assumi a presença da Câmara há 12 anos atrás, nós tínhamos um efetivo de servidores da ordem de 2.400 servidores, que herdei de gestões anteriores, desde a década de 80, onde, antes da Constituição, sem que houvesse concurso público, os vereadores, já com uma prática muito ruim, né, de clientelismo,
eles conseguiam contratação de servidores em outros municípios vizinhos e requisitavam para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E, posteriormente, ainda na década de 80, eles aprovaram uma lei que permitia de que se efetivasse esses servidores na Câmara. Então, rigorosamente, eu não sei se você se lembra do período da Regina Gordilho, rigorosamente a Câmara de Vereadores tinha um número absurdo de servidor público estatutário, por quanto eles foram efetivados em cargo dentro da Câmara, e não tinha espaço suficiente na Câmara de Vereadores para comportar todos esses servidores. Ao assumir, nós criamos apresentamos uma proposta de estímulo à aposentadoria, né, a aposentadoria incentivada, de forma a purificar esse quadro e permitir que estivéssemos dentro dos limites que efetivamente a instituição necessita. Posteriormente, com a aposentadoria de muitos deles, que eu estou falando que contratado na década de 30, de 80, já se passaram aí 40 anos, né? Muitos deles se aposentaram, que me obrigou a fazer concurso reduzido para em torno de 180, 200 funcionários completar o quadro. Então, essa é a realidade da Câmara de Vereadores. Você tem um quadro efetivo, esses têm obrigação de cumprir a presença lá e registrar a presença na Câmara de Vereadores, certo. E você tem um quadro político, administrativo, que permite aos vereadores utilizar esse recurso humano para atender às necessidades do seu mandato. Certo, há uma tensão aí entre as possibilidades que podem ser usadas para o bem e, evidentemente, as brechas que elas permitem para o mal, o que depende também de uma atuação independente do Ministério Público. Eu já estourei o tempo, então agradeço imensamente, fique à vontade para qualquer consideração final, a presença aqui e a participação do vereador Jorge Filipe, que está no seu 8º mandato, que presidiu a Câmara dos Vereadores e assumiu temporariamente a Prefeitura do Rio entre a prisão e o afastamento do Marcelo Crivella e a posse do Eduardo Paes, atual prefeito da cidade. Muito obrigado, vereador. Seja bem-vindo numa próxima oportunidade. Estarei sempre à disposição de vocês. Muito grato pela oportunidade de externarmos esses problemas que nós vivemos nesse período em que exercemos interinamente a Prefeitura do Rio de Janeiro e depois as pertinentes à Câmara Municipal. Estamos sempre à disposição de vocês, porque olhamos a atuação de vocês com muito respeito, porque sabemos da independência e compromisso com a verdade. É isso aí, independência, compromisso com a verdade e o zelo pela moralidade pública que o Rio de Janeiro está precisando muito, porque foram muitos casos que geraram preocupação na gente. Boa noite, bom trabalho.